Tudo bem, pessoal? Então, dando prosseguimento às nossas aulas, a gente vai seguir agora com a aula de português, a revisãozinha de português. O assunto é um assunto legal, um assunto interessante. Agora vocês têm que fazer os exercícios do livro e os exercícios de revisão que o professor passou. Não adianta só ver a teoria, ver o vídeo, a Glenn vai fazer o vídeo, eu vou ver, pronto, vou fazer. Não vai dar certo. Vocês têm que fazer o exercício. Eu vou mandar junto com esse vídeo uma lista de exercícios que eu preciso que vocês façam. Tudo bem? Olha só. Esse assunto eu vou dividir em dois blocos. Eu não sei se eu vou conseguir colocar no vídeo só, se eu conseguir, beleza. Caso contrário, eu coloco em vídeos separados, tá? Já estou começando a mudar algumas coisas das gravações, então posição, local, estou dando um jeito aqui para poder melhorar as condições, tá? A letra que sabe que não dá para mudar muita coisa, mas é o melhor que eu posso fazer, tá? Olha só, então as formas verbais do verbo. Nós temos três. O verbo ele pode estar no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, beleza? Como é que eu vou saber identificar isso? Você vai identificar o verbo. Todo mundo aqui sabe que verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então você vai pegar na frase, você vai procurar qual é o verbo e vai olhar a terminação dele. Se ele terminar em R, ele está no infinitivo. Se ele terminar em ado ou ido, ele está no particípio. Se ele terminar em ando, endo ou indo, ele está no gerúndio. Facinho. Identificou, só olhar o final do verbo, tudo bem? Então, só para mostrar uma coisa para vocês. No infinitivo ele tem valor de substantivo, no particípio ele tem valor de adjetivo e no gerúndio ele pode ser adjetivo ou advérbio. Olha só o nome do que a gente está vendo, formas nominais. Nominais vem de nomes. E lembra das classes de palavra que nós vimos? Classe dos nomes, substantivo, adjetivo, advérbio, tudo bem? Um exemplo aqui, ó. Os exemplos de verbos no infinitivo. Ó. Hoje vou estudar. Olha o finalzinho do verbo. Tá vendo? Ó? Terminou em R. Se terminou em R, ele está no infinitivo. Quero comer. Também terminou em R, infinitivo. Só identificar. Nesse outro exemplo aqui, ó. Quem parte fica partido. Olha o finalzinho dele, ó. Ido. Então terminou em ido, participa. E o gerúndio, que é o verbo do preguiçoso, toda vez que alguém fala, tá no gerúndio. No gerúndio eu estou fazendo. Ei, tu fez aquilo? Estou fazendo, estou pensando, estou finalizando, estou indo, mas nunca vai. Então, o particípio, ele indica uma ação já concluída e o gerúndio é uma ação em andamento, não está concluído ainda, tudo bem? Então, ó, estou estudando, é uma coisa que eu estou fazendo, não está concluído ainda. E eu vi alunos correndo, eles estão correndo, eles não correram, eles estão correndo, tudo bem? Segundo tópico, então, desse assunto, vozes verbais. Então, nós temos três tipos de voz: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tudo bem? A voz ativa, o sujeito está executando a ação, tudo bem? A voz passiva, o sujeito está sofrendo a ação do verbo. E a voz reflexiva, ele está sofrendo a ação que ele mesmo está causando. Como assim? Vamos ver aqui no exemplo que fica fácil. Na voz ativa, olha esse exemplo. Maria comeu a maçã. Qual é o verbo da frase? Comeu. Quem foi que comeu? Maria. Maria comeu o quê? A maçã. Então, quem executou o ato de comer? Maria. Ela é o sujeito, frase na voz ativa, tudo bem? Na voz passiva, eu peguei o mesmo exemplo. Ó. O sujeito aqui não é Maria, não é? E o complemento é a maçã. Então, quando chega na voz passiva, vai haver uma inversão dessas posições. Então, ó, a maçã foi comida por Maria. Então, ó, observa que o verbo comeu virou uma locução verbal. Foi comida, tudo bem? Então agora, ó, quem é que foi comida? A maçã. A maçã sofreu a ação do verbo. Então, se o substantivo está sofrendo a ação do verbo, é a voz passiva, tudo bem? A voz passiva ainda é subdividida em sintética e analítica. A sintética tem a presença do pronome, tá? Bem simplesinha aqui, ó, vendem-se esculturas. E a analítica é aquela a normal, a tradicional, né? Que vai aparecer a locução verbal, explicada aqui anteriormente. Então, ó, nessa frase analítica, aquela escultura foi feita por ele. Se eu quero colocar na voz ativa, como é que eu faço? Ele fez aquela escultura. Então é só inverter, ó. Você inverte de posição. Ele fez, a locução verbal vai ser um verbo só, aquela escultura. Tudo bem? Querendo da voz passiva para a voz ativa. E a voz reflexiva é aquela que eu faço a ação e eu sofro a ação. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu me vesti. Então, eu vesti a mim mesmo. Então, eu fiz e eu sofri a ação. Ou pode ser reflexiva, que um com o outro. Né? Nesse caso aqui, ó, eles se amam, um ama o outro. Tudo bem? Então, nessa primeira parte, nós vimos então as formas nominais do verbo, que são essas três: infinitivo, particípio, gerúndio. E
as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. Qual o grande detalhe? Tem que saber transformar da voz ativa para a voz passiva e da voz passiva para a voz ativa. Macete 1. Na voz passiva sempre vai ter uma locução verbal. Você viu uma locução verbal, é uma voz passiva. Entendeu? E aí, se ele está sofrendo ação, é só eu inverter. Ó. Vou botar o mesmo exemplo aqui. Ó. Maria comeu a maçã. Olha só como é que ela fez. Ó. Quem é o sujeito da oração? Maria. Quem é o verbo da oração? Comeu. E a maçã é o objeto direto. Certo? Então, isso daqui está em que voz? Voz ativa. Tá, como é que eu faço para passar para a voz passiva agora? É só inverter, ó. Esse daqui vem para cá, esse daqui vem para cá, tá? Então vai ser, ó, a maçã foi comida por Maria. Tá vendo? Então, ó, o objeto direto agora virou sujeito paciente, é o que a gente chama. Isso não vai cair para vocês ainda não, tá? Vai o sujeito paciente. O verbo virou uma locução verbal e o sujeito virou objeto direto, tá? Houve uma inversão dos termos. Transformamos da voz ativa para a voz passiva. E o contrário é a mesma coisa. Se eu tenho dois verbos, a locução, quando eu for tirar da voz passiva e transformar para a voz ativa, ele vai virar um verbo só. Tudo bem? Próximo tópico agora, nós vamos ver as conjugações verbais.